Decisões e Argumentos de hoje já está de volta. A gente conversa sobre o futuro do SUS com a professora do Departamento de Economia da PUC São Paulo, Rosa Maria Marques, e também com o presidente da Associação Paulista de Medicina, o doutor José Luiz Gomes do Amaral. E eu tinha deixado uma questão para o senhor, doutor José Luiz, antes do intervalo, sobre o fortalecimento. O senhor que é de uma área mais prática em relação ao SUS, como fortalecer, né, o Sistema Único de Saúde e fazê-lo com que o país também tenha esta sensação de soberania mais forte? Do ponto de vista... Vou começar pela segunda parte da sua... que ela é uma sequência do que falou a professora Rosa Maria. Há alguns anos, nós tivemos um ministro, se não me engano, norueguês, que ele expressou um conceito muito interessante, que era a proposta de eliminação do Ministério da Saúde entre os ministérios que compõem o governo de um país. Ele dizia que não precisava ter um Ministério da Saúde se todos os ministérios pensassem em saúde. Então, se todos incorporassem saúde como algo central, algo fundamental para o progresso do país, não haveria necessidade de alguém se responsabilizar exclusivamente por este fardo, por essa carga. Porque nós teríamos que pensar quando trabalhamos, por exemplo, no desenvolvimento da indústria, do comércio, nós estamos... qual o impacto que isso tem na saúde? Nós não podemos aplicar as mesmas regras de demanda e de oferta para todas as áreas. Quando nós pensamos em transportes, nós temos que pensar em saúde. Quando nós pensamos em energia, nós temos de pensar em saúde. Portanto, é absolutamente fundamental que se entenda que a sociedade, em todos os ramos de atividade, ela tem de se preocupar com esse aspecto fundamental da nossa sobrevivência. As pessoas têm de viver e têm de viver saudáveis. E eu penso que aqui ficou bastante claro, não? Que nós nos descuidamos de tantos aspectos relacionados à saúde, deixando tudo fluir em função das relações econômicas, não? Que acabamos concentrando a produção de insumos estratégicos essenciais em alguns lugares que, justamente, a China, afetada pela Covid-19, justamente em Wuhan, que era um local de produção de grande quantidade de insumos, teve que interromper essa atividade. Então, isso é algo que precisaria ser repensado, e está sendo repensado por todos. Ontem eu estava assistindo uma discussão sobre a vacina Oxford, né? A vacina Oxford não é simplesmente uma vacina que está sendo testada no Brasil. É uma vacina que está sendo testada com um projeto de incorporação de tecnologia. O Brasil tem, na área de vacinação, no campo do nosso sistema de saúde, a vacinação é uma vertente de grande sucesso, onde houve investimento e uma visão de futuro. E, portanto, o Brasil entende que para vacinas é necessário ter autossuficiência. Será necessário nós termos autossuficiência em várias outras vários outros aspectos na atenção à saúde. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer. É fundamental nós repensarmos isso. Agora, do ponto de vista do fortalecimento do nosso sistema de saúde, o SUS ele tem uma proposta de gestão descentralizada que precisaria ser revista. Então, aqui
a sociedade precisaria pensar um pouco nisto. Você pode descentralizar, mas descentralizar tem alguns limites. Existem vários momentos, e a pandemia mostrou aqui isso, que nós não podemos deixar a decisão de todos, de cada município, o que fazer, porque um município hoje pode estar suficiente do ponto de vista da atenção à saúde, pode flexibilizar o seu isolamento, porém ele tem que entender o que está acontecendo com os municípios do lado e como isso se integra no geral das 5.000 e tantas cidades que o país tem. Então, não é possível que a autonomia de decisão seja exatamente no nível que está. Então, há limites e nós teríamos que estudar isso, sem quebrar, é claro, o princípio da autonomia, mas nós teríamos que definir um pouco melhor os limites, repactuar isso. E como repactuar o financiamento, porque talvez mais de 80% dos municípios brasileiros não tenham condições de financiar a atenção à saúde de uma maneira qualificada. E, portanto, é necessário que se repense também a pactuação do financiamento. É necessário que nós revisemos os mecanismos de controle social do SUS, que também fazem parte desse sistema. O controle social do SUS hoje é extremamente contaminado por uma ideologização, de uma politização e carece de uma formação, de uma estrutura técnica que permita que ele se faça efetivo. Então, essas são talvez algumas poucas observações que nós poderíamos fazer com relação ao que precisa ser urgentemente feito, a partir das experiências que nós estamos aqui acumulando ao longo desta pandemia. E, professora Rosa, o governo brasileiro ele é falho na administração do SUS em todos os seus espectros? Bom, eu não sei o que tu quer dizer com isso, né? O governo brasileiro é falho, como a administração do SUS. Como o José Luiz falou, o nosso sistema ele é formado das 3 esferas, a federal, a estadual e a municipal. Tá? Isso se rebate tanto no que se refere ao financiamento, quanto às responsabilidades. Né? O que é de competência de um, o que é competência de outro, o que é de competência dos 3. Tudo isso está colocado nos fundamentos, né, da construção do SUS. Nós temos uma série de normas que regulamentam isso, e essas normas não são estáticas, né? Elas estão sempre constantemente sendo discutidas no Conselho Nacional de Saúde, no CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, e no CONASEMS, ou seja, os três níveis de governo estão sempre discutindo no que se refere a todas as formas que vão tocar o SUS. O problema de tudo isso é que, evidentemente, que o peso maior do financiamento, por exemplo, é dado pelo governo federal. Hoje está mais ou menos 50%, né? 50% do governo federal, estadual e municipal, os outros 50%. Mas isso significa que é um ente grande que faz uma transferência de recursos e daí deriva um peso muito grande, inclusive no direcionamento da alocação de recursos. Por que eu estou levantando essa questão? Porque você me pergunta se é bem administrado pelo governo, mas qual governo? Né? São os 3 governos. E aí depende do aspecto que eu estiver analisando. O que eu posso te dizer é que nos últimos anos, coisas que realmente pesou muito é o fato de que colocar como primazia um equilíbrio
das contas públicas federais, sem pensar, por exemplo, se deveriam entrar as áreas sociais dentro desse ajuste que estava se colocando. Outros países fizeram ajustes e deixaram de lado, quer dizer, não incluíram as áreas sociais. Por quê? Porque reconheciam a importância. Então, se você coloca como se fosse indiferente qual é a área que eu estou ajustando, você vai ter situações de desfinanciamento, como eu mencionei anteriormente. Aí, qual era o problema? O problema é que a orientação vinha do governo federal. E veja, eu estou falando de financiamento, mas tem que entender que num quadro já subfinanciado e com a economia do jeito que estava, vamos lembrar que teve uma queda acumulada em 2 anos, né, de quase 7%, e depois a economia brasileira cresceu de uma maneira pífia, apenas 1%. Isso vai agravando a situação de desemprego, o problema da desigualdade, e tudo isso, como a gente sabe, afeta a saúde. Então, numa situação como essa, o fato do governo federal, que é o principal financiador do sistema de saúde, começar a conter o financiamento e ainda reconhecendo que os municípios e estados também estão sofrendo com a crise econômica de todos esses anos, começa a desmantelar uma série de programas, né, que eram realizados dentro do SUS. O doutor José Luiz falou da vacina, né? Realmente, o Brasil tinha uma expertise em relação a isso e sempre concedeu uma prioridade muito grande. Mas que eu saiba, nos últimos anos, houve um certo desmantelamento dessa área, assim como outras, né? A área de AIDS, que sempre foi referência internacional, hoje, em que lugar ela está, qual é o lugar que ela tem dentro do Ministério da Saúde. Então, é bastante complicado. Eu só talvez pudesse complementar dizendo que essa epidemia não vai se ir embora da mesma forma como ela chegou. Ela chegou num avião, talvez da Itália, talvez da China, e esse avião não vai voltar para lá com a epidemia. Essa epidemia talvez fique conosco durante bastante tempo. Nós temos muito que fazer ao longo dos próximos meses que não serão dedicados exclusivamente a ela, mas serão dedicados à nossa recuperação tanto do ponto de vista saúde, como do ponto de vista econômico, como do ponto de vista relações sociais. Eu acho que nós temos que nos preparar e o pós-pandemia é agora, é o que nós fizermos agora, exatamente nesse momento. Eu agradeço a participação da professora do Departamento de Economia da PUC, a Rosa Maria Marques, e também do presidente da Associação Paulista de Medicina, o doutor José Luiz Gomes do Amaral. Agradeço pela colaboração e também por esta reflexão. Muitíssimo obrigado. Eu também agradeço e gostei muito de estar aqui dialogando com o doutor José Luiz. Obrigado a você também que nos acompanhou aí de casa até aqui. Se quiser rever este ou outro dos nossos programas, acesse www.saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. Até o próximo programa.